Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e essa é a nossa primeira aula referente à disciplina, digamos assim, propriamente dito, primeira aula com assunto referente à disciplina de introdução à enfermagem, certo? Eu sou enfermeiro, né? Sou especialista em enfermagem do trabalho e estou fazendo uma pós-graduação em urgência e emergência, certo? Nessa primeira aula de hoje, nós iremos tratar e conversar, né, um pouquinho sobre a história da enfermagem no mundo, né, e no Brasil. Pois bem, a evolução da assistência da saúde nos períodos históricos, né, começou-se desde o período pré-cristão, né, com a assistência à saúde, que ali veio no Egito, na China, na Grécia, até os dias atuais, os dias de hoje. Então, no Egito começou com as receitas médicas, acompanhadas de recitação de fórmulas religiosas, que eram prática, né? Que no caso eles praticavam o hipnotismo também como, digamos assim, uma forma de curar a doença, né? E a interpretação dos sonhos, né, ali daquelas pessoas daquela época. Então havia também alguns ambulatórios gratuitos e hospitalidade e auxílio aos desamparados, né? E na China, os doentes chineses eles eram cuidados por sacerdotes, né, divididos entre três categorias, no caso o grau da doença, são benignas, médias e graves, né? Eles conheciam algumas doenças, né, como a varíola e a sífilis, mas não detinha todo um conhecimento, né, que nem nos dias atuais. Então ali também os hospitais de isolamento e casas de repouso, né, haviam e eram cuidados mais pela Igreja Católica, né, que é quem detinha o poder naquela época. E na Grécia eles usavam bastante sedativos, né, que no caso eram fortificantes e hemostáticos, e faziam ataduras e retiravam os corpos estranhos, pequenas cirurgias, né, e também existiam ali as casas para o tratamento dos doentes. Pois bem, a origem da profissão ela surgiu, né, do desenvolvimento da evolução das práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos, né, juntamente ali com essas práticas associadas ao trabalho feminino, que era quem detinha, digamos assim, o direito, né, e de uma certa forma tinha o dever também de cuidar, por exemplo, dos filhos, né, do esposo, de uma mãe doente, de um pai doente, de um irmão doente. Então vinha sempre associado ao trabalho feminino, caracterizado pela prática do cuidar, né, do cuidado, que nem eu sempre falo, que a enfermagem, o sobrenome é cuidado. E também com as práticas de saúde instintivas, né, que o sexo feminino, digamos assim, tem um pouco mais além, né, de percepção. Por exemplo, se o seu filho está doente, se o seu esposo está doente. Então essas práticas, essa origem da profissão veio desde os nossos primórdios, né? E essa prática domiciliar de partos também e atuação pouco clara para mulheres de classe social elevada. Então, ou seja, quem detinha um poder aquisitivo maior, ali eram o quê? Eram pessoas, né, que tinham outras pessoas que trabalhavam. No caso, né, naquela época, eram as empregadas domésticas de hoje em dia, né, que faziam todo esse serviço, além da sua casa, faziam também da família que ela trabalhava, né, do marido, do esposo ou até mesmo da esposa, né, que aí foi que entrou a fase do empirismo, né, que aí já vem a enfermagem como prática leica entre os séculos V e os séculos XIII. Também, né, na origem da profissão, as ações de saúde e, em especial, as de enfermagem, sob ótica do sistema político e econômico da sociedade capitalista,
né? E ali já entrou que a Revolução Industrial no século XVI e o surgimento da enfermagem moderna, pois eram vistas, no caso, como um avanço da medicina e vem também a favorecer a reorganização dos hospitais, porque como era uma prática leiga, você não precisava entrar em um curso, né, de enfermagem em uma faculdade para você estar ajudando. Então você poderia praticar, né, e o avanço da medicina ali só foi aprimorando cada vez mais e mais para com as práticas de enfermagem. Então é neste cenário que a enfermagem ela passa a atuar, né, que foi quando a Florence Nightingale, ela é convidada para trabalhar na Guerra da Crimeia. Pois bem, apresento para vocês a nossa Dama da Lamparina, né? Eu mesmo falo ela como a rainha da enfermagem, que foi graças a ela, né, que nós conhecemos a enfermagem e outros países puderam estudar e conhecer também as práticas de enfermagem. Pois bem, a Florence Nightingale, ela foi nascida em 12 de maio de 1820 em Florença, na Itália. Ela veio, né, de família muito nobre, então ela sempre estudou, ela sempre falou mais de uma língua, né? Então ela sempre teve uma aptidão pelos estudos. Ela debatia com pessoas da armada, ela debatia com políticos, então ela detinha um conhecimento, né, muito abundante. Então ela tinha essa inteligência aí incomum e tenacidade de propósitos e, no caso, determinação e perseverança, né? Então, com o desejo de realizar-se como enfermeira, né, foi que ela, no caso, em 1844 ela foi a Roma estudar as atividades das irmãs católicas, né, das Irmandades Católicas. Em 1849 ela viaja através do Egito, né, e ela decide servir a Deus. E com isso, né, ela visita o Hospital de Dublin, dirigido pelas Irmãs de Misericórdia, e conhece também as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, em Paris. Com essa trajetória toda, ela foi fazendo o nome dela, né? Foi, no caso, cada vez mais e mais atuando e aperfeiçoando as suas práticas de enfermagem, né? E até que ela chegou à Guerra da Crimeia, né? Que foi quando ela recebeu uma carta sendo convidada para atuar como enfermeira, né, na Guerra da Crimeia, que foi no ano de 1854. A Inglaterra, a França e a Turquia declararam guerra à Rússia e Florence, com mais 38 voluntárias, entre religiosas e leigas, vindas de diferentes hospitais, né, em Scutari, no caso, e ela foi e dedicar-se, né, o trabalho e a inteligência dela para a Guerra da Crimeia, que aí foi quando, né, ela aperfeiçoou e colocou mesmo em prática todas as suas aptidões, né, referente à enfermagem, e ela, com a sua tenacidade, com a sua inteligência, com seu carisma, com seu amor, afeto, ela conseguiu diminuir a mortalidade, que era 70%, chegou a 40% e passou para 2%, né? Que aí, no caso, com os cuidados de enfermagem, ela conseguiu, né, banir bastante coisa, principalmente as infecções que ali eram bastante presentes, pois acontecia o acidente, acontecia o imprevisto e ela estava ali para cuidar da ferida, para dar os medicamentos que os médicos prescreviam e fazer todo o cuidado que a enfermagem faz hoje em dia, certo? Porém, né, como ela levou 38 voluntárias, nem todas se adequaram aos padrões da enfermagem, porque ela trabalhava de uma forma muito rigorosa e correta, que é assim que realmente todos nós, enfermeiros e técnicos, né, devem trabalhar de uma forma correta e rigorosa. Então, com isso, algumas tiveram que voltar para casa e outras ficaram ali até o final da guerra, certo? Então, assim, quando findou a guerra,
ela recebeu um prêmio do governo inglês, né? Em 1859, ela fundou a Escola de Enfermagem no Hospital St. Thomas, né? Que foi a primeira escola de enfermagem. E ela também foi considerada como a Dama da Lamparina, né? A Dama da Lâmpada, porque à noite, né? Enquanto todos dormiam, ela andava de leito em leito para verificar se algum paciente estava parado, para verificar se os pacientes estavam respirando, para verificar os sinais vitais, se tinha algum medicamento para, no caso, administrar. Então, ou seja, ela realmente doou o seu sangue, ela realmente esteve ali pronta para servir e com amor, né, o exercício da enfermagem. Então, no caso, ela veio a falecer em 1910, né, da doença de tifo, né, da febre tifo, e aí, no caso, ela deixou um legado muito grande, que, no caso, foi as escolas de enfermagem na Tia Eliana. Então, ela fundou a primeira escola, né, com disciplina rigorosa do tipo militar, bem como a exigência de qualidades morais de candidatas, né? O sistema Nightingale de ensino, no caso, tem os pontos essenciais e a filosofia. Os pontos essenciais vem como a direção da escola por uma enfermeira, mais o ensino metódico, em vez de apenas ocasional, seleção de candidatos do ponto de vista físico, moral, intelectual e aptidão profissional. E na filosofia, treinamento de enfermeiras, escola de treinamento, enfermeiras profissionais e também as pessoas ali, né, os estudantes. Então, né, as primeiras escolas de enfermagem no mundo, a enfermagem ela surge ali não mais como atividade empírica, né, que era dada como atividade, digamos assim, só de servir. Ela já vem ali, já desvincula ao saber especializado. Então, ela vem com um diploma, ela vem com uma profissão, né? E, além de tudo, como uma ocupação assalariada. Então, desmistificou esse elo, esse vínculo da mulher ter que servir ao marido, da mulher ter que, no caso, crescer e casar-se para servir somente a família. Então, quebrou muito esse paradigma. Então, vem a atender a necessidade da mão de obra nos hospitais e também constituindo-se uma prática social institucionalizada e específica. Então, ali na Inglaterra, em 1873, né, nos Estados Unidos. Então, aí que a gente passa para a história da enfermagem no Brasil, que é quando eu cito para vocês a Ana Nery. A Ana Nery, o nome dela é Ana Justina Ferreira, né? Ela nasceu, no caso, em 13 de dezembro em 1814, em Cachoeira, na província da Bahia. Então, além de brasileira, ela ainda é baiana, né? E Ana Nery, ela ficou viúva aos seus 30 anos, né? Ela era casada com Isidoro Antônio Nery, e então, desde aquela época, né, as mulheres já, digamos, somente as mulheres, né, que a legislação daquela época era bem mais rigorosa, que, no caso, tinha o nome do esposo, né? Então, Isidoro Antônio Nery passou o seu nome para Ana Nery. Então, ela era conhecida somente como Ana Nery, certo? Então, ela teve o quê? Ela teve 2 filhos, e um era médico militar e o outro era oficial do exército. E como ela ficou viúva aos 30 anos, muito nova, e os seus filhos, eles foram para a guerra, né? Eles foram convocados para a guerra, no caso a Guerra do Paraguai, entre os anos de 1864 e 1870, né? Então, os seus 2 filhos, eles foram servir a pátria, né? E com isso, ela se sentiu no direito de ajudar, de dar alguma contribuição. Então, Ana Nery, ela enviou uma carta, né, para o governador, e ela pediu e ofereceu também os seus serviços como enfermeira para
suprir as necessidades dos doentes e ajudar no que for necessário para com os cuidados de enfermagem. Então ela não resistiu, né, à separação da família e ela colocou-se à disposição da pátria, né, em 15 de agosto, nos campos de batalha, né, no caso ela foi juntamente com seus 2 filhos servir a pátria, né. Ela recebe uma coroa de louros em sua homenagem e a sua imagem também é pintada por Victor Meirelles e é colocada no edifício do Paço Municipal. Recebe uma pensão, né, do governo imperial pela sua tamanha disposição, coragem e determinação, e também medalhas humanitárias e de campanha, né? Então ali ela improvisou alguns hospitais, né, dentro da Guerra do Paraguai, juntamente com seus 2 filhos, né? Ela não mediu esforços de forma alguma para estar atendendo os feridos. Ela fez baseado em Florence, na história de Florence, ela fez praticamente a mesma coisa. Porém, né, Ana Nery ela é tão, digamos assim, vanglorificada pela enfermagem brasileira, porque ela foi a primeira enfermeira brasileira a fazer, né, essa trajetória, a constituir o seu nome, né? Então, foi quando, né, passou-se todo esse período e ela voltou, né, para o Brasil e recebeu toda a homenagem, como falei, né, recebeu toda a homenagem. E até hoje, na verdade, os hospitais, no dia da enfermagem, né, no caso, ela recebe, né, tem alguns hospitais que tem o nome dela, eu vou citar mais na frente, e ela recebe homenagens, né, referente à enfermeira brasileira, primeira enfermeira brasileira. Então, a trajetória de Ana Nery, ela faleceu no Rio de Janeiro em 20 de maio de 1880 e a primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu seu nome, Ana Nery. Assim como Florence, né, ela rompeu os preconceitos da época que faziam da mulher prisioneira do lar. E com isso, né, as primeiras escolas de enfermagem no Brasil foram surgindo em 1890, né, foi a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. O curso tinha 3 anos de duração e era dirigida por enfermeiras diplomadas. Em 1916, na Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, iniciou os concursos de socorrista para atender às necessidades prementes da Primeira Guerra Mundial. Em 1923, a Escola Ana Nery iniciou-se com 14 alunas, instalou-se um pequeno internato próximo ao Hospital São Francisco de Assis, onde seria feito os primeiros estágios. Em 1933, a Escola de Enfermagem Carlos Chagas, né, teve a primeira a funcionar fora da capital da República e a diplomar também religiosas no Brasil. Em 1939, a Escola de Enfermagem Luísa de Marilac apresentou um avanço na enfermagem nacional, abriu largamente as suas portas, não só a jovens estudantes, né, seculares, como também as religiosas de todas as categorias e congregações. Em 1939, né, a Escola Paulista de Enfermagem, pioneira da renovação da enfermagem na capital paulista, acolheu também religiosos de outras congregações. Uma das importantes contribuições dessa escola foi o início dos cursos de pós-graduação em enfermagem obstétrica. Em 1944, a Escola de Enfermagem da USP, fundada com a colaboração da Fundação de Serviços de Saúde Pública, né, e faz parte também da Universidade de São Paulo. Então, aqui eu vou comentar rapidamente o significado da lâmpada, né, para a enfermagem, que tem a sentinela, a vigília constante e o cuidado contínuo, né? Então, a simbologia, a cobra, né, significa magia e alquimia, a cobra mais a cruz, a ciência, a seringa é a técnica, a cor verde, paz, tranquilidade, cura e saúde, a pedra, no caso, o símbolo da enfermagem, a esmeralda, né, a cor que representa a enfermagem, verde esmeralda, e o símbolo que é a lâmpada. No caso do enfermeiro, né, a lâmpada
a cobra e mais a cruz, né? Do técnico e auxiliar de enfermagem, a lâmpada e a seringa. Pois bem, pessoal, por aqui eu finalizo a nossa primeira aula, né? O nosso primeiro contato, digamos assim, propriamente dito, com assunto, né, dinâmico referente à disciplina de introdução à enfermagem. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer e maiores dúvidas eu vou estar à disposição para estar tirando de vocês, certo? E até a próxima aula.